Oi pessoal, beleza? A gente ainda está falando de sistema endócrino. Então, no último vídeo a gente falou de várias glândulas, a gente estava em adenipófise. Falamos bastante de adenipófise e seguimos o caminho para entender alguns hormônios, né? Então, a gente parou aqui nesse slide, saindo de hormônio luteizante, oriundo da adenipófise. Ainda estamos falando de hormônios e agora a gente vai pensar em hormônios que têm aí uma ação um pouco psicotrópica, né? Eles dão uma alteração na nossa percepção das coisas, que é o caso da dopamina, da serotonina, da ocitocina, da noradrenalina e a adrenalina que a gente já falou. Então, a gente já falou do mecanismo de fuga e combate, né, que é esse mecanismo de proteção quando a gente está vivendo alguma situação de perigo. Então, é muito comum a gente liberar altas doses de adrenalinas em situações cotidianas que a gente passa susto. Então, quando você escorrega da escada, quando você acha que vai acontecer alguma coisa com você, né, que você tem um medo absurdo, você está aí produzindo altos níveis de noradrenalina, adrenalina, desencadeando o fenômeno de luta e combate. Agora, quando a gente diz que ama alguém, quando a gente fala que estou apaixonado por alguém, eu tenho amor por alguém, você se sente bem quando você vê essa pessoa, você libera a ocitocina, né, que é o hormônio do amor, tá? E você libera a dopamina. Então, você se sente a sensação de bem-estar, felicidade e a sensação do laço afetivo, do pertencimento, né? Da reunião. Então, quando as pessoas se sentem deprimida, ela está com baixos níveis de satisfação e bem-estar. Então, quando que a gente pode se dizer, eu tô feliz, né? Então, depois que a gente gargalha, ri muito, né? Viveu uma situação muito, muito, muito engraçada, que você riu, que saiu até lagriminha de muito rir, você tá sentindo, assim, serotonina em níveis altos, tá? Também quando você faz uma atividade física, você libera serotonina e dopamina. Então, é por isso que a gente sente satisfação e bem-estar, e o exercício físico é um grande aliado para as pessoas ansiosas e deprimidas, porque bioquimicamente eleva esses níveis de dopamina e serotonina que dão essa sensação de felicidade e satisfação, tá? Agora a gente vai falar um pouco de neurohipófise rapidinho para falar do ADH que a gente já falou em sistema excretor. Então o seu hipotálamo manda um pré-hormônio para a neurohipófise, a neurohipófise produz ADH, a ADH também chamado de vasopressina e tem a relação com a aldosterona. Então a gente já falou desse mecanismo em sistema excretor. Agora a gente vai falar do hormônio do amor, que é a ocitocina. Então, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente libera doses de ocitocina. Quanto mais a gente gosta dessa pessoa, mais a gente libera ocitocina. A ocitocina também é o hormônio do trabalho de parto. Então, uma dose homeopática da ocitocina é quando a gente gosta de alguém, então uma pequena quantidade, e a mulher, ela produz uma quantidade absurda de ocitocina durante o trabalho de parto. Então, durante o trabalho de parto, ela perde a consciência da razão, porque ela está inundada, ela recebe muitas doses de ocitocina para que aconteça a contração do útero e a liberação do bebê através do parto. Então, ocitocina pode estar escrito com C ou com X, depende da fonte que você pegar. E ela também acontece durante o ato da amamentação. Então, o bebê suga, a mãe libera ocitocina. A ocitocina na corrente sanguínea, né, liberada pela neurohipófise na corrente sanguínea, chega na mama. A mama produz a prolactina, que a gente já viu. A prolactina na mama produz o leite. Então, o peito não é estoque, o peito é fábrica. Ele só produz o leite quando o bebê mama. Então, não existe essa história de bebê mamar
hora marcada, porque senão a mãe vai produzir leite com hora marcada, produz pouco. Então, o bebê tem que mamar para que a mãe produza, tá? E a ocitocina que aparece nesse mecanismo aí desencadeador do processo de produção da prolactina, beleza? Aí a gente vai falar da tireoide, então T3, T4, calcitonina. Então a gente já falou da importância, né, do complexo hipotálamo-hipófise para produzir o hormônio que vai desencadear a produção de T3, T4. Aqui está uma tireoide, legal de lembrar que T3 e T4 são hormônios importantes no metabolismo energético, então aumenta a permeabilidade celular para que haja respiração celular, é a causa, né, do metabolismo celular. Então, T3, T4, metabolismo celular. Taxa de respiração celular, liberação energética. Calcitonina é depósito e extração dos íons de cálcio no nosso sangue, para que aconteça o depósito, a sedimentação dos íons de cálcio nos nossos ossos. Então, quando a mãe ela fica grávida de um bebezinho, esse bebezinho extrai o cálcio do estoque dos ossos da mãe através do hormônio calcitonina, que tira esse cálcio do osso da mãe para a produção do esqueleto do bebê, tá? É a calcitonina que faz esse mecanismo depósito, remoção de estoque de cálcio, íon de cálcio nos nossos ossos, tá bom? Comandados por essa glândula super importante, beleza? A paratireoide tem duas de cada lado, ela fica atrás da tireoide, tá? Tá relacionado com o paratormônio, beleza? O paratormônio, ele também está importante nessa relação do aumento dos íons de cálcio na corrente sanguínea, ele é contrário à calcitonina. Então, a calcitonina faz o depósito, o paratormônio a retirada. Beleza? Assim, a gente finaliza T3, T4, calcitonina, paratormônio, para pensar em tudo relacionado com tireoide e paratireoide. Então, aqui, T3, T4, calcitonina, paratireoide, paratormônio. Paratormônio, contrário, calcitonina. Calcitonina lá na tireoide, deposição de cálcio. Paratormônio, extração de cálcio. O excesso de hormônios T3, T4, calcitonina é caracterizado como T3, T4 é caracterizado de hipertireoidismo, um excesso de estímulo metabólico, causando hiperatividade, perda de peso, nervosismo, exoftalmia, que é essa imagem um pouco impressionante dos olhos saltados às órbitas oculares. Também pode se manifestar o bócio, que é essa região de inchaço, caracterizando um papo bem característicos das pessoas acometidas por hiper ou hipotireoidismo. O hipotireoidismo, contrário do hiper, metabolismo diminuído, né? Frequência cardíaca baixa, ganho de peso e o bócio. Já falamos de paratireoide, paratormônio, contrário à calcitonina. Já falamos de adrenal, epinefrina, norepinefrina, fuga e combate. Assustadores, fuga, combate. Agora vamos falar de pâncreas. O pâncreas joga em vários times. A gente falou do pâncreas quando falamos de processos digestórios. Estamos olhando para o pâncreas para pensar em insulina e glucagon, um hormônio contrário a outro. A insulina, ela é o hormônio que age quando a gente tem a hiperglicemia, é o hormônio que faz com que a gente tenha depósito de gordura no nosso corpo, quando a gente tem um consumo excessivo de calorias. É a insulina que atua após as refeições, quando a gente tem uma hiperglicemia, faz a gente estocar açúcar para baixar os níveis de açúcar no nosso sangue, na formação do glicogênio,
que pode ser na forma de gordura, como pode ser o estoque glandular dentro do fígado e músculo. A hipoglicemia, quando os níveis estão muito baixos de níveis de açúcares no nosso sangue, quando a gente fica com fome e não come, passa um tempo a gente fica com aquela sensação de enjoo, liberamos glucagon. O glucagon é contrário à insulina, ele atua nos períodos entre as refeições, liberando energia rápida, geralmente liberando energias musculares, tá? É o efeito contrário da insulina, então pega energia rápida no fígado e no músculo para aumentar os níveis de açúcar no nosso sangue quando a gente tem baixo índice glicêmico. Ficou muito tempo sem comer, ficou com fome, libera glucagon. Comeu, libera insulina. Aqui são as ilhotas de Langerhans dentro do nosso pâncreas. Esse é um pâncreas fatiadinho para que a gente consiga ver todos os canalículos. As pessoas que não produzem insulina são pessoas diabéticas do tipo 1. As pessoas que param de produzir insulina com o passar do tempo são pessoas diabéticas do tipo 2. Sim, diabetes mellitus, tá? Então, a gente já falou da diabetes insípidos. A diabetes insípidos é quando a pessoa tem uma relação com não reabsorver a urina, e aí ela precisa, né, a gente chama esse diabético de diabético insípidos, que a pessoa não reabsorve a água e produz um volume absurdo de urina. E tem o diabético melito, a diabetes mellitus, essa pessoa que não produz nada de insulina ou produz uma quantidade pequena, insuficiente. Quem produz uma quantidade insuficiente é diabético do tipo 2, quem não produz é diabético do tipo 1. Agora a gente chega nas gônadas. As gônadas, então, a gente vai falar de testículo e ovário. Útero não é gônada, tá? Não tem ação hormonal, a gente só tá falando de produções de hormônio. Então, aqui a gente consegue ver o canal peniano chegando na próstata. A próstata tem ação hormonal. E aqui a gente tem o testículo, que também tem ação hormonal. Já falamos da ação hormonal no testículo relacionada com o luteizante. Só faltou falar do FSH, que é o folículo estimulante, que faz com que as espermatogônias produzam espermatozoides. Então, aqui tem a vesícula seminal, que produz o sêmen, que se reúne com a produção de espermatozoide aqui no canal peniano. A próstata é essa estrutura glandular aqui, depois do canal peniano, que controla quem é que vai abastecer o canal peniano. Se vai sair da bexiga passando xixi ou se vai abastecer de sêmen e sair esperma. Beleza? Isso é um aparecimento de característica sexual secundária masculina, começa na puberdade. Aí, o ciclo menstrual feminino, né? O ciclo hormonal feminino para liberação do folículo ovariano. Então, olha que complexo. Os meninos estão o tempo todo produzindo espermatozoides por conta da ação da testosterona e do folículo estimulante. Então, o folículo estimulante sai lá da adenohipófise para chegar no testículo, age no corpo todo e todos os folículos, dando espinha, aumento de pelos e barba e aquela espinha pelo corpo todo, essas coisas maravilhosas que a puberdade dão para os meninos, e são comandadas pelo folículo estimulante. Então, o tempo todo, os meninos estão produzindo espermatozoides comandados pelo folículo estimulante. E o luteizante controla a produção de testosterona. Os dois comandos a partir da puberdade, quando estes hormônios começam a ser produzidos. Já as meninas, quando começam a produzir folículo estimulante, começa a ter a maturação de um folículo ovariano. Então, era uma vez
um folículo ovariano, que vai sofrer ação hormonal. Então, o que acontece? Lá no ovário da mulher, que é a cavidade abdominal, o ovário, tuba, que não é mais chamada de trompa, né? É tuba uterina, e o útero. Aqui está o colo do útero e a vagina interna da mulher, o canal vaginal da mulher. O colo do útero aqui, não permitindo, né, que muitas coisas entrem em contato com o útero. Então, o ovário guarda todos os folículos ovarianos que vão se maturando em ciclos de 28, 21, 27, 30, 32, depende da mulher. Os hormônios femininos são estrógeno e progesterona, que são esses hormônios feminilizantes, comandados pelo FSH, folículo estimulante, e luteizante, tá? Produzidos na adenopófise. Não vou dar grandes detalhes do ciclo menstrual da mulher, porque eu vou gravar uma aula específica de reprodutor, e aí a gente tenta falar disso em um momento separado, para não ficar, porque é um pouco complexo pensar nas elevações de estrógeno e progesterona. Agora, só preciso que você lembre que o folículo estimulante induz a ovulação e a produção do estrógeno, tá? O LH forma o corpo lúteo, que é a cicatrização, olha aqui, a formação do corpo lúteo, a cicatrização amarela, tá? Comandada pelo hormônio LH, que está relacionado com a progesterona. Beleza? Então, o estrógeno e o FSH é o começo do ciclo para ovular. LH é a cicatrização, quando a mulher expulsou esse folículo ovariano, e a progesterona começa a ser produzida junto com o LH. Beleza? Muito hormônio, é mais complexo do que a reprodução sobre a ótica do sistema hormonal masculino. Bom, aí aqui é fecundação e gestação, vou pular um pouquinho para chegar aqui e a gente revisar tudo que foi. Então, falamos de sistema endócrino, falamos de hipófise e vimos que antigamente ela chamava pituitária. Vimos a tireoide e paratireoide, os hormônios relacionados com hipófise tireoide. Vimos a relação do hipotálamo-hipófise, hipófise-pâncreas, hipófise-gônada, hipófise suprarrenal. Vimos os hormônios liberados pelo pâncreas, pela suprarrenal e seus mecanismos de fuga e combate, liberados através de adrenalina e noradrenalina. Falamos dos hormônios relacionados com as gônadas humanas, falamos da testosterona, falamos de estrógenos, falamos de progesterona, falamos de hormônio luteizante, folículo estimulante, que é comum aos dois sexos e só é limitante em suas ações quanto às suas gônadas. Eu espero que essas duas aulas tenham sido esclarecedoras quanto ao que é o sistema endócrino. Eu estou à disposição para tirar a dúvida, porque eu sei que os mecanismos hormonais são complexos e às vezes surgem dúvidas. Eu estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Não hesita em me procurar. A gente ainda tem que falar bastante sobre os mecanismos de sensação e sentimento. Então, a gente começou a falar um pouco sobre esses hormônios psicotrópicos que tiram a nossa razão e essa forma de raciocinar, porque a gente fica comandado por ações metabólicas. A gente ainda vai seguir esse assunto quando a gente falar de sistema nervoso e sensorial. Temos ainda aí uma longa caminhada antes de pensar em outros assuntos em biologia, e eu conto aí com a colaboração de vocês para ir sinalizando quais as dificuldades para a gente acertar o eixo aí durante esse EAD bruto, beleza? Obrigada aí pela sua participação e atenção, a gente se vê na próxima. Até mais!